Olá, tudo bem? Nesta aula, mais uma vez, estaremos apresentando o curso, dando seguimento ao curso de Física, no módulo 1, aula 1, ainda com aspectos dentro de Introdução. Meu nome é Jorge Damasceno e na aula de hoje vamos dar continuidade ao curso de Física do ensino médio, onde daremos seguimento à introdução, mas antes eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, continuando a nossa aula número 2, hoje vamos definir grandezas físicas, que denomina-se grandeza física, tudo o que pode variar quantitativamente, tá? Ou seja, basicamente, as grandezas físicas são classificadas em grandezas escalares e vetoriais. Dentro do universo da física, a gente vai se deparar com essas duas situações, ou seja, grandezas escalares e vetoriais. Logicamente que em módulos e aulas adiante, a gente vai se aprofundar mais em cada caso e seguramente vamos compreender com muito mais facilidade. Então, vamos lá, nas definições. Grandezas escalares são caracterizadas por um número real, positivo ou negativo, acompanhado de uma unidade de medida. Por exemplo, a massa. A massa de um corpo é de 3 kg. Isso é mais do que suficiente para a gente compreender o que significa, não demandando outros tipos de informações. Então, apenas com um valor numérico e a unidade, isso já é suficiente. Da mesma forma, o volume. O volume de um cubo é de 20 centímetros cúbicos. Para nós, é mais do que suficiente ter esse valor numérico, no caso positivo, e também a medida, a medida de volume, no caso aí, centímetros cúbicos, poderia ser litro, mililitro, etc. Ok? Então, grandezas escalares, basicamente, é isso. Com relação às grandezas vetoriais, essas já têm uma certa complexidade. São caracterizadas por um número real, denominado módulo ou intensidade, acompanhado de uma unidade de medida, uma direção e um sentido. Ou seja, as grandezas vetoriais, para serem plenamente determinadas, ela precisa ser definida pelo seu módulo, pela sua direção e pelo seu sentido. Como exemplo, considere um veículo que se movimentando sobre uma estrada retilínea com velocidade de 20 km por hora. Então, observe que para a grandeza física, a velocidade ficar caracterizada, precisamos conhecer o seu módulo, sua direção, horizontal, vertical, inclinado, e seu sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ok? Grandezas físicas que dependem de um módulo, uma direção e um sentido para ficar determinadas são denominadas grandezas vetoriais. Então, no exemplo citado acima, um veículo com 20 km por hora, numa estrada retilínea, já está dito ali, o módulo é 20 km por hora, qual é a direção? É retilínea e o sentido, da esquerda para a direita, ou no sentido da cidade A ou cidade B, etc. Ok? Grandeza vetorial, ela para ser, digamos assim, plenamente determinada, ela precisa ser indicada por seu módulo, sua direção e o seu sentido. Agora vamos falar um pouquinho sobre medidas de comprimento e tempo, também de grande importância dentro da física. Para melhor conhecer as grandezas envolvidas num fenômeno, a física recorre a medidas.
Com isso, a gente tem a real, né, a dimensão das características, dos fatos que estejam sendo, né, estudados. Por exemplo, o metro, símbolo M, é a unidade fundamental de comprimento do Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é o sistema adotado, sistema de medida adotado, né, no Brasil. Ok? Então, acho que isso já até é intuitivo. Quando falamos que tal instrumento, tal objeto mede 2 metros, 20 centímetros, 3 metros, etc., isso aí já nos dá, já temos uma ideia, né, de comprimento, né? Então, é por aí. O metro admite múltiplos, como o quilômetro, km, né, muito utilizado em rodovias, né, quando a gente está viajando, né, com veículos ou de ônibus, etc. Então, você se depara, né, com as informações, com aquelas placas de sinalizações com relação às quilometragens, informando as distâncias para a cidade que está logo à frente ou outras cidades. Então, é muito comum, né, dentro de rodovias. E também temos os submúltiplos, como o centímetro e o milímetro. Né? Aí, aplicações variadas na indústria e em qualquer outra, nos estudos, nas pesquisas, né? São muito utilizados esses submúltiplos. Outra unidade importante em nosso estudo é a unidade fundamental de tempo do SI, que é o segundo, símbolo S, né? Ou seja, na física, tanto a unidade de comprimento quanto de tempo, elas são essenciais. E a gente vai ter a oportunidade de conviver com ela durante esse curso que estamos seguindo nesse momento, ok? O segundo, no caso, né, admite múltiplos também, né, como no caso do metro. O segundo também admite seus múltiplos, como um minuto, abreviação min, e a hora, né, H, e submúltiplos, como o milissegundo, onde 1 milissegundo corresponde a 10 a menos 3 segundo, milha, 10 a menos 3. O microsegundo, né, símbolo micro, segundo, um microsegundo, que corresponde a 10 a menos 6 segundos, micro, 10 a menos 6. E o nanosegundo, um ns, que é igual a 10 a menos 9 segundos. Tá? Nano, 10 a menos 9. Ok? Aqui temos, né, um quadrinho, né, onde a gente tem algumas relações interessantes. No caso, 1 quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros ou 10 a terceira metro. Né? 1 centímetro é 1 sobre 100 metro. É 1 metro dividido por 100. Ou 1 dividido por 10 ao quadrado metro, já que 100 é 10 ao quadrado. Ou 10 a menos 2 metro. Então, 1 centímetro também é 10 elevado a menos 2 metro. E o milímetro? 1 milímetro é 1 sobre 1.000 metros, né? É 1 metro dividido por 1.000. Ou 1 sobre 10 a terceira metro, ou 10 a menos 3 metro. Então, temos aí algumas correlações, né, com relação a medidas de comprimento. Com relação ao tempo, sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. 1 hora é 60 minutos, que também corresponde a 60 vezes 60 segundos. 1 minuto é 60 segundos, que corresponde a 3.600 segundos. Então, 1 hora corresponde a 60 minutos ou 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. Então, um dia também é 24 vezes 3.600 segundos, ou um dia tem 86.400 segundos. Informações, né, relacionadas ao tempo. Agora, outro tema interessante que também se aplica muito na física é com relação aos algarismos significativos. Tá? O que seria isso? Então, basicamente, né, com relação à precisão da medida de uma certa grandeza, que depende
principalmente do instrumento utilizado. Ou seja, eu posso ter que fazer uma medida, por exemplo, com duas réguas. Se eu usar uma régua milimetrada e outra com informações de centímetros, logicamente que a régua que vai me dar maior precisão é a milimetrada, que ela tem mais medidas, ela vai mais no detalhe do que a régua em centímetros. Então, por exemplo, eu medindo um determinado valor que me dá pela régua de centímetros, 9,6 centímetros. Eu fazendo aquela mesma medida com uma régua milimetrada, eu posso obter ali, por exemplo, 9,63 centímetros. Então, logicamente, eu vou ter uma precisão maior na segunda situação. Ok? Então, é basicamente por aí que a gente vai caminhar aqui. Então, em toda medida, os algarismos corretos e o primeiro duvidoso são chamados algarismos significativos. No caso da medida que nós fizemos, o 9,6 na medida de centímetro, o 6 aí seria o algarismo duvidoso, tá? Que é o primeiro duvidoso. Já na régua milimetrada, que eu medi 9,63, né? Vai me dar o seguinte, aquele 3 passa a ser o duvidoso, que já está ali na outra situação, ok? Então, é por aí. Então, quanto mais detalhe, logicamente, eu vou ter maior precisão. Então, em toda medida, os algarismos corretos e o primeiro duvidoso são chamados algarismos significativos, até o primeiro duvidoso. Zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo não são significativos. Essa informação aqui é essencial. Números, né, com zeros à esquerda, por exemplo, 0,0030 qualquer coisa. Então, número ali à esquerda não são significativos. À direita, aí já temos que considerar. Imagine que a medida, né, um exemplo aqui, L igual a 9,65 centímetros. Deva ser convertida para metro. Desse modo, temos que L igual a 0,0965 metros. Com isso, né, note que a medida continua com 3 algarismos significativos. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos, né? Lembrando que, no caso aqui, o último é o duvidoso. Quando eu passo, né, de centímetro para metro, eu vou ter também os 3 algarismos significativos, já que os zeros à esquerda, como a gente já falou, não são significativos. Então, note que a medida continua com 3 algarismos significativos, pois os zeros à esquerda do número 9, né, não são significativos. Ok? Operações com algarismos significativos. Primeiro, ao efetuarmos uma multiplicação ou uma divisão com algarismos significativos, devemos apresentar o resultado com um número de algarismos significativos igual ao fator que possui o menor número de algarismos significativos. Ok? Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso, com esse exemplo. Por exemplo, eu tenho 2,31 vezes 1,4. O que tem menor quantidade de número significativo é o 1,4, que tem 2. 2,31 tem 3. Então, minha resposta ela vai ter que ter 2 algarismos significativos. Ok? Então, minha multiplicação, eu vou encontrar 3,234. Então, meu resultado vai ser 3,2. Eu vou abandonar o 3 e o 4. Tá? Pois 1,4 é o que tem menor quantidade de número significativo. Então, 2 algarismos significativos. Mais à frente aqui a gente vai explicar sobre arredondamento. Tá? Então, vamos lá. Operações com algarismos significativos. Continuando. Note como se faz o arredondamento. Tá?
Sendo o primeiro algarismo abandonado menor que 5, mantemos o valor do último algarismo significativo. Ou, se o primeiro algarismo a ser abandonado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao último algarismo significativo. Ok? Acho que ficou bem claro, mas vai ficar mais claro ainda no exemplo. Então, vamos fazer. Exemplo, 2,33 vezes 1,4, que vai me dar 3,262. Usando o mesmo raciocínio, tá? O número que tem menor algarismo significativo tem 2, que é 1,4. Então, a minha resposta aqui vai ter que ter dois números significativos. 3,262, porém, tem 2. Como o primeiro número a ser abandonado é maior que 5, eu somo uma unidade no último número significativo. Então, minha resposta é 3,3. O resultado é 3,3. O primeiro número a ser abandonado é 6. Acrescentamos uma unidade ao número 2. Ok? Acho que ficou bem claro. Já na adição e na subtração, o resultado deve conter um número de casas decimais igual ao da parcela com menos casas decimais. Também, da mesma forma, é tranquilo, mas fica mais claro através do exemplo. 3,32 mais 3,1, 6,42. Porém, meu número que tem, né, na parcela com menor casa decimais é o 3,1. Então, tem que ter dois algarismos significativos. Então 6,42, vou ficar com dois algarismos, 6,4. O que vai ser abandonado é o primeiro, é o 2, e é menor que 5, então não vou fazer nenhum arredondamento. Minha resposta é 6,4. Resultado é 6,4. Resultado com uma casa decimal apenas. Ok? O outro exemplo, 3,37 mais 3,1 vai me dar 6,47. 3,1, uma casa decimal. Então, a minha resposta também tem que ter uma casa decimal. Resultado, 6,47. O número a ser abandonado é maior ou igual a 5, no caso 7. Então, eu acrescento 1 no último número a permanecer. Então, 6,5 vai ser o meu resultado. Resultado com uma casa decimal e regra do arredondamento. Ok? Então, com isso, nós concluímos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, eu peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para que o YouTube te avise dos próximos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.